Fala pessoal, hoje eu quero trazer para você a nova versão desse módulo de classe aqui, aonde eu ensino a como você, utilizando a classe que eu desenvolvi, a criar gráficos dinâmicos em tempo de execução dentro do teu formulário. Não é aquela técnica antiga de você pegar um gráfico, exportar ele como imagem, depois pega o caminho e coloca ele dentro do teu controle específico. Não é isso. Você vai criar realmente gráficos em tempo de execução utilizando a classe. Então ela vai ter melhorias aí, gráficos novos, você vai ver ao decorrer do vídeo. E vou deixar aqui uma meta que é atingível, que vai ser 150 likes. A partir do momento que a gente atingir 150 likes nesse vídeo, o arquivo vai estar disponível para que você possa fazer o download. E caso você seja membro do canal, você vai poder ir lá no nosso grupo do Discord, fazer download sem precisar ter essa meta. E caso você tenha interesse em ser membro, basta você clicar aqui ó, em aderir. Quando você clicar, você vai ter aqui duas opções. Eu nomeei uma de VBA Experts, outra VBA Ninja. Você escolhe o que consegue aí, tá? Dentro do teu orçamento. E você vai ter alguns benefícios. Dentre eles, você vai ter acesso antecipado aos vídeos e também resposta como prioridades nos comentários. E aqui não descreve, mas se você aderir ao VBA Experts, você vai poder vir aqui em mais aqui, ó. Vai clicar aqui no link do nosso Discord, vai sincronizar o teu e-mail do YouTube com o Discord. Lá também dentro do Discord vai ter uma sala pública onde você vai ver todo o passo a passo do que eu desenvolvi lá para que você possa fazer essa sincronia. Feito isso, você vai ter acesso às salas e lá vai ter uma sala chamada arquivos utilizados nos vídeos. Você vai clicar nessa sala, lá vai ter tudo que eu utilizei, inclusive esse módulo de classe aqui. Aí você vai poder fazer download normalmente. Tranquilo? E antes da gente seguir com o vídeo, eu quero deixar só mais um recado para você que também é muito importante. Se você quer dar uma melhorada na forma que você programa hoje, recomendo o curso Programando Excel com VBA, do Marcelo Nascimento. É um curso onde você vai aprender a programar em VBA do básico até o extremo avançado. O curso tem mais de 200 horas, onde você vai aprender a criar sistema de cadastro, sistema de login, sistema de clientes com design moderno, como você pode ver aqui, onde você também vai ter projetos prontos para baixar e já fazer uso. Você também, pessoal, vai ter o domínio para criar sistemas cada vez e códigos mais limpos e eficazes. A forma de pagamento você vai ter aí da forma mais facilitada possível. E eu acho o preço acessível ao que está sendo integrado. Também tem um grupo no Telegram, onde eu faço parte porque sou aluno do curso, então adquiri. E lá eu também faço parte, interajo para tirar dúvidas e passar conhecimento no dia a dia. E também o curso conta com um certificado de conclusão no final. O Marcelo também, ele desenvolveu um outro curso, onde ele tem 30 horas de carga horária mais ou menos, mas ele está sempre trazendo coisas novas, onde você vai ter o domínio de estar trabalhando ali com iRibbon, que é a faixa de opções do Excel. Você vai ter o domínio da palma da tua mão. Então, se você gostou desse curso, eu vou deixar também o link na descrição para que você possa adquiri-lo. Retomando aqui a nossa aula, aqui está um pequeno exemplo de um dashboard que eu criei, onde a parte gráfica dele foi desenvolvida no PowerPoint e os gráficos foi utilizando a classe que eu desenvolvi. Lembrando que ele vai estar disponível assim que a gente atingir a meta de 150 likes. E caso você já seja membro, você já pode ir lá no nosso Discord fazer o download, ok? Então, para exemplificar, eu coloquei no evento clique do formulário a atualização dos valores que estão na planilha. Aí quando eu clico, ele vai fazer o quê? Atualiza os valores da planilha, depois gera novamente os gráficos conforme os valores que foram lançados. E aí você tem os gráficos que são atualizados conforme esses dados. Então você vê que está muito bacana, tá? Essa parte aqui, ó, do gráfico de linha, você vê que é estático, até porque nós não temos controles dentro do nosso formulário que nos permitam fazer esse tipo de gráfico. Então, por esse motivo, também não consegui fazer o gráfico de linha. Mas vamos lá. Vou criar aqui um novo arquivo em branco.
Alt F11, e vou importar essa classe aqui para dentro desse novo arquivo. Ok, aqui está ele. E o outro arquivo eu vou estar fechando, tá? Fechar ele aqui e eu ficar apenas com um. Alt F11 novamente. E como a classe vai criar meus gráficos dentro de um formulário, então vamos começar também inserindo aqui um formulário. Vou redimensioná-la para um tamanho aqui que eu achar que está ok. Vou inserir um frame, porque todo o gráfico ele será criado dentro de um frame, tá? Então eu vou inserir aqui um clique duplo. Aqui está o evento click. Vou trabalhar com o evento initialize, ok? Então aqui está o evento initialize. Só que eu não vou, por exemplo, criar o código aqui, porque eu posso chamar dentro de um outro evento, de um botão. Então o que eu vou fazer? Chamar um sub aqui. Cal, vou chamar ela de... Deixa eu ver... Pode ser criar gráficos, gerar gráficos. Você pode dar o nome que você preferir, tá? Então criar gráfico, por exemplo. Então aqui vai ser o nome da minha sub. Então, sub criar gráfico. Primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, é declarar uma variável que vai representar a minha classe dim cls as new, porque eu vou estar instanciando ao mesmo tempo que eu declaro essa variável, e aqui eu digo que ela pertence à minha classe aqui. Vou abrir aqui uma seção with cls e fecho aqui com end with. Por que eu abri essa seção? Porque eu não preciso ficar toda hora fazendo isso aqui, ó, chamando a minha variável que representa a minha classe, dando um ponto, depois trabalhando com o que eu quero. Aí novamente na outra linha, então moeda dá um ponto. Não preciso disso, tá? Quando eu abro uma seção with aqui, ó, é só eu dar um ponto, automaticamente ele já entende que está fazendo menção a esse camarada aqui. Então na linha de baixo eu dou um ponto de novo, ele já entende também, ok? Fica mais fácil de trabalhar assim. Depois que eu cheguei, pessoal, e declarei a variável aqui, eu vou fazer o seguinte: ponto. Ele me pergunta qual gráfico eu quero criar. Vamos criar, por exemplo, o gráfico de barras. Tá? Por enquanto, o gráfico de barras eu não coloquei com múltiplas colunas, vai ser com uma coluna apenas. E se você tem interesse que eu trabalhe um pouco mais nessa classe e traga mais recursos, mais gráficos dos que são possíveis fazer, deixa aqui teu comentário para poder ver se realmente você tem interesse para que eu continue fazendo melhorias nessa classe, ok? Bom, ele me pede aqui como argumento obrigatório que eu informe qual é o frame e depois os dados têm que ser vindo de um range, como eu falei com vocês, dentro de um intervalo de células. Bom, o meu frame é o frame 1 mesmo. Ele me pede aonde é o intervalo. Vou trabalhar com a planilha 1, porque é a única que eu tenho mesmo. Planilha 1, ponto range A1, é assim que você vai passar o intervalo que você precisa, tá? E aqui você vai dar um ponto current region. Por que isso? Porque um dado que estiver na célula A1, ele vai pegar todos os dados que pertencem àquele intervalo. Então, por exemplo, vou colocar aqui um nome e aqui vai ser o mês, por exemplo. Nome, colocar faturamento, fica melhor, né? Faturamento. Depois a gente tem um outro exemplo aqui. Nome e faturamento. Aqui eu vou colocar Leandro, Carla, José aqui, o acento era no E, saiu antes. Corrigir aqui, ó. José, Pedro, Andra, Luísa, Marcos, Márcia. Tá bom aqui, né? Faturamento. Vou utilizar aqui, ó, a função aleatório entre. Ela me pede um valor inferior. Vou colocar aqui, sei lá, 7.000.
E o superior eu vou colocar 35 mil, por exemplo. E aqui eu vou colocar, passar para a moeda. Já tenho aqui algumas informações. Lembra que no código eu passei que ele vai pegar na planilha 1, da célula 1, mas toda a região corrente. Esse current region é a mesma coisa. Eu clicar aqui e dar um Ctrl T. Então ele vai pegar esses dados aqui e vai criar o meu gráfico. Então eu vou dar um play aqui. Se tiver tudo certo, ele já vai fazer a geração do meu gráfico. Então nota, como eu passei apenas o intervalo e o frame, ele vai criar aqui, e você nota que ele pegou tudo padrão, né? Aqui os nomes já foram criados em barras. O título aqui vem o título padrão também, mas você pode remover ou colocar um valor que você precisa. Vou mostrar a você como faz isso. Eu vou tirar essa parte aqui, ó, o frame que não precisa. E vou deixar, por exemplo, o gráfico na cor branca. Color. Vou tirar esse frame aqui. E o procedimento foi feito. Então play. Você nota que ficou mais apresentável, digamos assim. Só que a gente pode fazer muitas configurações. Eu vou te mostrar o que a gente pode trazer de melhorias para esse gráfico aqui, ficar mais visual, digamos assim. Quando você dá uma vírgula aqui, você nota que vamos ter aqui diversos tipos de argumentos, mas são todos simples de utilizar. Tá? São autoexplicativos. Por exemplo, título. O título é booleano, ou seja, eu posso querer o título ou não. Se eu colocar false e o padrão é true, você vai notar que o título será removido. Como não tem um título, o gráfico vai ficar um pouquinho mais espesso, né? Então, de acordo com a área que ele vai ter a distribuída. E nota que você não precisa se preocupar com a questão da largura do gráfico, não. Se você deixar menorzinho aqui, ó, ele vai pegar justamente a proporção. Então, nota que tá bem customizável nesse sentido. E cá entre nós, pessoal, isso aqui deu bastante trabalho. Então, recomendo que você curta o vídeo, deixe seu like aí, compartilha. Se não é inscrito, se inscreve, para a gente poder continuar trazendo conteúdos legais como esse, tá? E continuar também aperfeiçoando essa classe. Tudo depende de como vocês irão interagir com esse vídeo. Vamos lá. Eu falei que não quero o título, mas eu vou deixar por enquanto. Então, vírgula aqui. Aqui ele pede, ó, o N-format, que seria o formato do número, tá? Aqui você nota que ele tá padrão. Você pode ver aqui, ó, tá o 0, ou seja, ele vai pegar o valor do jeito que ele está. Mas eu posso passar, por exemplo, o formato de moeda. Você pode colocar o formato, como você já mais ou menos sabe como é que trabalha o formato de número aqui dentro. Ou você pode passar, ó, currency. Seria a moeda aqui, tá? Aí se você não quiser trabalhar com muitas casas decimais, enfim, arredondar para de 1000, né? Então, assim, os números são de 1 milhão. Como vai ficar aquela coisa muito grande, você quer aproximar e colocar, por exemplo, 1,5 M para informar que é milhão, aí você vai ter que passar o formato que você deseja aqui, tá? Bom, note que eu passei o formato para moeda, ó, e automaticamente já fez para mim essa adaptação. Vamos continuar aqui. Basicamente, os outros gráficos serão a mesma coisa, mas os que têm aqui uma pequena diferença eu vou mostrar a vocês. Aqui, ó, seria a linha de eixo, tá? Se eu colocar aqui false e dar um play, você nota que aquela linha que estava aparecendo aqui, ó, ela desaparece, tá? Se eu colocar, deixar 100, no caso o padrão é true, vai ver que aquela linha tem um erro de sintaxe porque eu não apaguei essa vírgula aqui. Você nota que a linha ela aparece aqui, ó. Então você tem essa customização também a ser feita. Aqui também tem a questão da linha, a cor da linha. Nota, aqui você coloca se você quer habilitar ou não, e aqui você muda a cor para que você desejar. Então, se você passar aqui a cor que você quiser, ó, BB, sei lá, red, você pode escolher a cor aí também ou passar em RGB. Pode passar nos dois formatos que ele aceita. Então aqui você nota que ele ficou aqui na cor avermelhada. Então você pode trabalhar da forma que preferir. Aqui nós temos a cor do gráfico, tá? Aqui, ó, chart color.
nota que ali é o meu verde. Você pode trabalhar com a cor que você desejar. Vou colocar aqui um RGB, por exemplo, Orange. Play, ele ficou na cor laranja. Tá tudo em inglês, pessoal, mas prefiro colocar assim, né? Porque vai que outras pessoas de outros lugares têm acesso a essa classe, então não vai ter problema em trabalhar com ele. E pra gente também que tá trabalhando com VBA, não tem dificuldade não, tá? É bem intuitivo mesmo, ó. Aqui tá falando, ó, qual vai ser a cor negativa do gráfico. Porque eu coloquei para esse gráfico trabalhar com também valores negativos. E aí, quando você tiver valor negativo, qual você quer? Você escolhe aí. Eu vou, por exemplo, colocar aqui esse 14.000, eu vou colocar ele negativo. Vou colocar um tracinho aqui na frente. Ele vai ficar negativo. E quando eu dar um play lá dentro do meu gráfico, você nota que ele vai destacar Pedro, o valor negativo, que é menos 17. Então, isso daqui também já foi ajustado. Não foi fácil você pensar nisso aqui, mas consegui. E você vai apenas fazer uso da forma que você precisar. Eu só preciso que você me ajude a bater a meta de 150 likes. Então, quanto mais rápido a gente conseguir, mais rápido você vai ter esse arquivo em mãos. Então, aqui tá a cor, eu coloquei um vermelho, mas você pode também utilizar a cor que você preferir. Só você passar aqui, ou em RGB, ou em números também, você fica à vontade aí. O em hexadecimal também funciona, você pode ficar à vontade. Aqui ele me pede, ó, a classificação. Eu tenho 3 tipos aqui. Tem a ascendente, a descendente e a geral. O geral é o que já está, o padrão. Ele vai pegar conforme os valores vieram lá da planilha. Se eu colocar ascendente, então você vai ver que ele vai fazer o que? Pegar do menor e vai fazendo e vai aumentando, né? Normalmente a gente não faz isso com gráfico de barras, né? Ou é barras mesmo. Já confundi chamar de coluna, mas é barras. A gente não trabalha do menor para o maior. A gente coloca do maior e depois vai diminuindo. E você nota também, ó, que a classificação que eu tenho aqui está diferente da planilha, porque os valores eles não são alterados aqui na planilha para depois jogar aqui dentro do gráfico. Essa classificação eu faço dentro da própria classe. Então criei lá uma função para fazer essa classificação. Também foi outra dor de cabeça, mas eu consegui solucionar para não mexer nos valores aqui da planilha. Deixa eu ver outro aqui. Então vou mudar para o outro tipo, que é o desk, tá? Então ele vai pegar do maior e vai diminuindo, ou seja, decrescendo. F5, então, do maior para o menor. Então, criou essa escadinha aqui. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Tem bastante coisa. Tem aqui, ó, fonte cola. Então você pode mudar a cor da fonte também por aqui. Tá? Então, se eu colocar aqui RGB Blue, dá um F5, você nota que a fonte ficou azul. Você pode trabalhar também dessa forma. Vamos ver aqui mais coisas. Vou quebrar aqui a linha, ó. Vou continuar aqui embaixo. Eu vou colocar uma vírgula. Continuar aqui embaixo. O tamanho da fonte, o padrão é 8, você pode colocar 10, ou o tamanho que você desejar, para que fique melhor a visibilidade. Tá? Então aumentei um pouquinho. O espaço. Esse espaçamento aqui é o espaçamento entre as barras. Lá tá 5. Eu quero que fique um pouco mais espaçado. 10, você nota que as barras ficaram um pouquinho mais finas. Eu quero que eles não tenham espaçamento nenhum. Você põe o 0 aqui, automaticamente ele vai criar esse outro efeito visual aqui pra gente. Vou colocar aqui, ó, a classificação como geral. Ou você também pode apagar, que vai dar no mesmo, tá? Pra gente ter esse efeito visual aí. E também vou tirar esse espaçamento, vou deixar o padrão que é assim. Vírgula. Aqui já faz menção às sombras. Pardon. Eu não sei bem a pronúncia desse cara aqui, mas por padrão ele veio desabilitado. Se eu colocar aqui, ó, True, dá um play, você nota que ele vai ter essa sombra aqui, ó. Tá? E os demais é a configuração da sombra. Por exemplo, aqui você pode aumentar a distância, que é
inicialmente é 4, mas eu posso colocar 10 aqui. Então você nota que a sombra ficou maior. Não coloquei posição de sombra que vai ser, se vai ser aqui na parte superior ou inferior. Eu não coloquei isso, tá? Mas é uma coisa que também, a depender do comportamento, a gente pode também trazer essa melhoria para dentro da nossa classe em relação à sombra. E aqui é a cor, tá? RGB, por exemplo, RGB, vou colocar uma cor aqui, deixa eu ver. Vou colocar uma cor aleatória aqui, ó. 135, 67, 138, por exemplo. Não sei que cor vai dar. F5, então ficou um violeta, né? Então você pode colocar a cor que você preferir dentro da tua sombra, tá? Deixa eu apagar isso aqui. Então, basicamente, pessoal, vou apagar também esse 10 aqui, ó. Esse 2 também. Classificação, ficar apenas com essa parte aqui. Então você nota que você pode customizar do jeito que você preferir. Outra coisa é se você quiser mudar a fonte do gráfico. Se você quiser mudar a fonte ela vai ser aplicada em todo o gráfico. Então você vai chamar, antes de criar qualquer gráfico, você passa aqui o nome da fonte, tá? Ponto, aqui ó, font name. Digamos que você quer trabalhar com, sei lá, o Montserrat. Montserrat. Então, se eu escrever certo, ele vai aplicar alteração. Então você nota que você pode colocar a fonte que você preferir. Vou colocar Ebrima, por exemplo. Vou colocar Arial. Trabalha com Arial. Se você quiser colocar Times, desde que essa fonte esteja instalada, você consegue também aplicar. E lembrando, essa fonte ela vai ser aplicada em todos os gráficos que você criar. Por isso você coloca aqui no cabeçalho. Em relação aqui ao título do gráfico, como é que eu faço aqui as alterações? Eu prefiro não colocar essa parte dentro da criação do próprio gráfico, mas sim a parte. Então você coloca aqui, ó, ponto. Você nota que depois da fonte eu tenho aqui diversas opções, ó. Eu posso mudar o elemento do meu título, eu posso habilitar o nome negrito, a cor dele, itálico, o tamanho dele e também o título, o que eu quero escrever ali. Então basicamente aqui, ó, o alinhamento eu posso colocar no centro ou na esquerda. Então ele vai lá e coloca o alinhamento à esquerda. Como ele ficou bem aqui junto, aí na hora que você passar o título, você pode mudar o nome, colocar um espaço para compensar. Por exemplo, ponto, cadê? Aqui, ó, o nome do título. Vou colocar faturamento por vendedor. F5, faturamento por vendedor. E aí, como ele ficou muito aqui, ó, na esquerda, eu posso, para compensar, colocar alguns espaços aqui. Aí você coloca o tanto que você achar que ficou bacana. Bom? Não vou demonstrar tudo, porque é só você ir colocando, alterando a propriedade e ver como ele vai se comportando. Vou deixar aqui faturamento por vendedor mesmo, tirar esses espaços e vou deixar alinhado no centro mesmo, tá? Bastava apagar, mas vou deixar aqui, centro. Como eu falei com vocês, basta você chegar aqui, ó, title, e trabalhando aqui, como eu falei, ó, negrito, a cor, itálico, o tamanho da fonte, então você consegue estar também alterando essas outras propriedades, né, em relação ao título, ok? Vamos para o próximo gráfico aqui. Eu vou trazer basicamente, pessoal, o que a gente for específico de cada gráfico, porque basicamente para você criar é isso aqui que eu demonstrei, tá bom? Aqui nós temos já o frame 2, deixa eu ver aqui qual será o próximo gráfico, ponto. E aqui eu tenho, ó, o gráfico de colunas. Para o gráfico de colunas, eu vou considerar essas mesmas informações que estão aqui. Então eu vou só copiar isso aqui até mais ou menos aqui, eu acho que ele segue a mesma norma, mas deixa só eu ter certeza para confirmar com você, ó. Aqui, título, vou deixar, formato em moeda, a linha do eixo eu quero que ela fique habilitada. Vou poder tirar aqui esse vermelho, deixar ele sem cor nenhuma mesmo, que vai ser padrão cinza. A cor do gráfico tá laranja, eu vou colocar, por exemplo, eu ver uma cor legal aqui, ó, pode ser esse aqua. E é isso. Só que não vai ser no frame 2, vai ser no frame 1, vai ser no frame 2. Os dados serão o mesmo, que é só a fim de exemplo.
Mas se você estiver pegando a mesma planilha ou em outra, é só você passar corretamente. Se tiver na mesma planilha, você precisa deixar uma coluna vazia como espaço, tá? Por quê? Porque se eu deixar junto aqui, ó, ele vai entender que é um dado só e dá Ctrl T, ó, para pegar daquela região. Precisa ter o quê? Uma coluna aqui de separação entre os dados, porque aí dá Ctrl T aqui, ó, ele pega somente isso aqui, Ctrl T ele também só pega por essa região. Então, para simplificar, para mim, apenas essa mesma coluna já serve. Então, vou dar aqui um F5. Você nota que ele criou para a gente o gráfico com base nesses valores aqui. Você nota que você pode fazer a mesma configuração que eu fiz aqui, pessoal, para esse gráfico aqui também, tá? Como aqui eu tenho as colunas um pouco mais são de colocar o que mais largura, né? Então vou colocar aqui mais a largura, aumentar 5, e aí tá o meu gráfico um pouco melhorado. Em relação às configurações, são as mesmas coisas, tá? Então uma vírgula aqui você tem a cor negativa, você pode mudar. Vou colocar aqui, por exemplo, ó, VB. Eu vou colocar laranja, por exemplo. O negativo desse aqui vai ser laranja. Olha só. Você pode também estar customizando a cor laranja. Tá? Então você nota que você trabalha também com cores negativas. Vamos para o próximo gráfico. Isoforme. Vou só diminuir isso aqui um pouco. Vamos criar ainda mais 6 gráficos. Então, está aqui com espaço tudo ok. Eu só alinho esse cara aqui, ó. Parte superior. Aqui. Vamos criar uma cópia. Primeiro frame. Ponto. Gráfico de funil. Também é um gráfico muito bacana que você também trabalha com cores negativas. Como ele tem basicamente a mesma configuração, eu vou deixar aqui até a parte da moeda. Deixa eu ver se é isso mesmo. Aqui ele me pergunta o título, depois o formato. Ver se tem alguma coisa específica desse gráfico. Eu acho que não. Ah, tem a label aqui. Label font color, que eu vou mostrar você o espaço. Basicamente só essa coisa aqui, ó. Vou mostrar você onde é que ele entra, tá? Olha só, F5. E basicamente tá, deixa eu mudar aqui o frame, tá? Colocar o frame 1 ou 3, decidi mudar. F5. Pronto. Então aqui tá o meu gráfico de funil. O gráfico de funil ele tem essa peculiaridade. Quando o número é negativo, como ele é um funil, então ele realmente não mostra a barra não, tá? E isso acontece também para o gráfico de funil aqui do próprio Excel. Vou te mostrar aqui. E vou utilizar aqui, ó, funil. Você nota que aonde tem o número aqui, ó, negativo, a barra não aparece, ó. E por padrão, como é um funil, já coloquei para ele já vir alinhado. Você também não pode mudar essa questão, tá? Você não pode classificar. Eu deixei para ele vir já organizadinho sem precisar você mexer. Eu já vim assim. Lembra que eu falei que tem um argumento dele que é um pouco diferente? É esse aqui, ó. Então, vírgula. Para não ficar utilizando tanta vírgula aqui, eu vou logo diretamente para ele, ó, que é o label font color. Então, label font color. 2 pontos igual. Ele já vai destacar aqui. Cadê o label font color? Ah, tá, coloquei errado aqui. Label font. Aqui. Nota que quando eu coloquei corretamente, ele destacou em negrito já aqui, ó. Label font color. Então aqui está ele. E aqui você coloca uma cor que você desejar, ó. VB. Coloca branco aqui, ó. VB White. E aqui já destaquei a cor da label. Por quê? Dependendo aí da cor do gráfico, o contraste não vai ficar tão bacana. Então, quando você coloca aqui o rótulo bonitinho, ó, ele já fica mais visível, conforme aí o destaque do teu gráfico. Então, você pode estar trabalhando normalmente. O que você também vai notar é que
Você percebeu aqui que essa linha aqui, ó, ela ficou um pouco mais espessa. Isso daí, pessoal, ela vai de acordo com a posição. Se eu mudar até o tamanho aqui mesmo, se colocar um pouquinho menor, meio que ele já corrige isso, tá? Porque a label tem essa questão de, mesmo que eu coloque um, a depender da posição que ela fique, ela meio que dobra de tamanho, tá? Mas a gente só fazer um pequeno ajuste aqui e ali, ele já volta a ficar menos espesso. Então o gráfico de funil, basicamente, era essa estrutura aqui. O ruim agora é que eu não tenho mais, né, a label aqui, ó. Aí você coloca uma cor que não prejudique o valor. Bom, na verdade, de você visualizar o valor, tá correto. Vamos lá. Ponto. E aqui eu vou ter gráficos. E esses dois aqui, ó, eu vou ter vários valores para poder trabalhar. Que inclusive teve vários inscritos que perguntaram se tinha como trabalhar com vários valores e tal. A versão anterior não tem. Essa daqui já consegui adaptar. Então aqui eu tenho um gráfico de colunas agrupadas. Basicamente eu vou fazer o seguinte, colocar aqui faturamento. Vou colocar assim nome. Vou colocar aqui os mesmos vendedores e colocar aqui, ó, por exemplo, janeiro, fevereiro, março. Pode ser 3 meses mesmo, tá? E aqui eu vou pegar a mesma função, colar aqui. Na verdade, eu vou pegar a mesma função, pegar ela aqui, colar aqui, para cima. E aqui passo para a moeda. Bom, ele me pede aqui basicamente a mesma informação. Então o que eu preciso? Criar um novo frame. Nesse frame aqui eu passo o nome, o primeiro argumento que é o frame, ó, mi.frame4. Ele me pede de onde está vindo os dados. Tem que ser no formato de um arrange, um intervalo. No meu caso aqui, eu começo na T1. Então eu copio isso aqui. Como está na mesma planilha, eu copio isso aqui tudo, ó, e informo que vem na D1. Pronto. Basicamente, só isso aqui é o suficiente para tirar meu gráfico, tá? Então, se eu colocar aqui uma vírgula, você vai ver que vai ter basicamente os mesmos argumentos. O que vai mudar aqui é uma coisa ou outra em relação ao gráfico, mas aquilo que for diferente eu vou mostrar a você aqui, ok? Então vou dar aqui um F5. Você nota que ele já criou o meu gráfico aqui. Na verdade, março, 3 letras, né? Coloquei aqui 4. Pronto, março. E já vou ajustar aqui para ele ter um pouco mais de largura, para eu conseguir visualizar melhor. Então você nota que ele já criou aqui, tá, o meu gráfico. Ele já criou as 3 barras em relação aos valores que está aqui na minha planilha, equivalentes. Tá? Então você não vai ter aqui uma perda de dado, não. Ele vai sempre trazer mais ou menos em relação à equivalência. Por exemplo, Marcos 10.986 e aqui é 11.473. Então você nota que realmente são valores bem próximos. Então ele vai colocar essa proporção aqui. E como 30, ó, é quase 3 vezes, né, o valor, então ele vai colocar também quase 3 vezes o valor. Tá? Sempre pegando a proporção. Isso para cada um. Aqui você nota que tem uma legenda. Então ela vem respeitando, ó, conforme o cabeçalho. Basta você fazer do mesmo jeito, pessoal, que eu te mostrei e vai dar certinho, tá? Então janeiro, fevereiro, março. Você nota que ficou correspondente aqui. Como eu não consigo colocar os rótulos na vertical, então eu removi e você vai ver nesse caso aqui somente passando o mouse, ó, em cima deles, tá? Então você consegue enxergar dessa forma aqui os valores. Eu quero, por exemplo, você pode dizer, eu quero mudar esse formato. Então aqui é o título. Se você quiser tirar, você tira. Mas o formato, vou colocar também aqui, ó, que vai ser currency. E aí fica melhor para você visualizar. Ok? Em relação a esse gráfico aqui, o que é que você pode fazer também de configuração que vai ser pertencente a ele, ó? A posição da legenda. Por padrão, você viu que ela fica abaixo. Mas você pode querer mudar também a posição
dessa legenda, tá? Então, posso querer colocar no topo, F5, e você vai ter agora a legenda lá no topo. Imagina o trabalho, pessoal, que foi fazer isso aqui, tá? É bem simples quando a gente achar algo já bem construído, a gente só faz usar, mas até a gente chegar no resultado que queremos, a gente bate e testa. Então, por isso que eu recomendo que você deixe o like, compartilhe esse vídeo, comenta, para saber do que você está achando desse conteúdo, para que eu possa continuar trazendo coisas legais como essa aqui, tá? Bom, tem outro detalhe aqui em relação à legenda, vou mostrar você aqui, ó, que é aqui, ó, Legend Width, ou seja, a largura, o padrão é 30. O que significa isso aqui? Digamos que você tenha valores que eles vão ter tamanho diferente, tá? Janeiro, fevereiro e março. Quando eu dar um play aqui, F5 aqui, né, na planilha, você nota que ele ficou aqui. Janeiro até coube quase certo, fevereiro ficou ruim e março deu pra a gente ler normalmente. Mas eu preciso fazer aqui, ajustar esse espaçamento. Então é aí onde entra aqui, ó. Aqui tá 30, posso colocar, sei lá, 40 e testar. Então você vai ver que ele criou aí um espaço melhor. Aí você pode dizer, tá, ficou bom, mas aqui, ó, ele tem um espaço que ficou ruim. De fato, se você for pensar assim, ele tem um espaço realmente aqui que eu não tenho entre fevereiro e março, por exemplo. Por quê? Porque janeiro aqui, ó, ele vai ter um espaço de 50. Aqui tem 50 e aqui também tem 50, mais ou menos assim. Então, se tivesse aqui mais um quarto mês, ó, ele ia começar a partir daqui, mais ou menos. Mais ou menos aqui. Vou te mostrar. Março, vou colocar aqui, puxar aqui, daqui para cá. Pronto, abril. Você vai notar, ó, que ele vai colocar o espaço para todo mundo igual, tá vendo? Ó? Então ficou esse espaço aqui. Eu não coloquei, por exemplo, para você colocar aqui eu quero 30, aqui 50, aqui 20. Aí ele ficaria nesse padrão aqui, tá? Então eu coloquei para o valor que você colocar, ele vai aplicar em todos. Por isso que você tá vendo esse espaço aqui, né? Ficou um pouco diferente, né? Não ficou no padrão que você imaginava. Se você comparar com o gráfico lá da planilha. Mas é tudo questão de ajuste, dá um pouco de trabalho, mas aí depende normalmente de como você vai reagir a esse vídeo. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Aqui eu tenho a legenda, o tamanho, você pode mudar também o tamanho da legenda, o eixo, se você quiser ou não o eixo, né? Mesma regra, a cor do gráfico. A cor do gráfico aqui, vamos chegar nele, ó. Então, a cor do gráfico, nesse caso aqui, já tem uma certa peculiaridade. Por quê? Se você notar, eu tenho aqui quantas colunas? Vou apagar isso aqui, ó. Eu tenho quantas colunas? Eu tenho 4. Como é que eu vou passar 4 cores diferentes? Aí a forma de você passar essas cores é no formato de array. Então como é que funciona aqui, ó? Eu vou declarar aqui uma variável, sei lá, cores, e não vou definir o formato dela, vai ser formato geral mesmo, tá? Ou se você quiser colocar o tipo, variant, que é a mesma coisa. Quando eu não declaro uma variável, ela vai pegar o formato geral. E aqui eu vou criar um array para essas cores. Como é que eu faço? Cores, ele vai receber um array. E aqui eu vou passar as cores. Você pode passar da forma que você preferir. Pode ser assim, ó, RGB, por exemplo, orange, vai ser laranja. Então estou passando a primeira cor, tá? RGB, orange. Você pode passar em RGB também, ó, RGB 155, 138, 157. Você pode passar também assim. RGB Gray e RGB. Deixa eu ver uma cor aqui, ó. RGB. Vou colocar esse coral aqui, acho que coral quase laranja. Deixa eu ver aqui, ó. Dark Green. Dark Red. Vou colocar esse Dark Red aqui, não sei nem qual é essa. Bom, então o que acontece? Eu passei 4 cores. Você vai contar aqui comigo, ó. E dá até errado, ó. RGB. Aí, agora sim. Range. Aqui errei também, ó. É RGB Gray, agora sim. Tá certinho. Bom,
Eu tenho 4 cores, ó. Eu tenho um laranja, essa aqui que eu não sei que cor é, essa aqui é um cinza e aqui um tom de vermelho escuro. Enfim, eu passei 4 cores porque eu tenho 4 gráficos. Ah, e se eu passasse 5? Se você passar 5 aqui, ó, RGB, Blue, não vai ter nenhum problema. Não tem problema você passar mais. Quer ver, ó? Vou dar um play aqui. Assim, porque a coluna foi aplicada porque eu não passei, né? Eu carreguei aqui o meu array, mas não informei que ele vai ser carregado. Então, vou dar um quebra de linha aqui, ó. Eu vou dar umas vírgulas até chegar aqui na cor, aqui, ó. A cor do gráfico, chart color. Isso aqui vai ser cores. Dá um play. E aí ele se aplicou a cor que eu passei. Então nota que essa cor aqui ficou bem parecida com esse cinza, né? Até aqui tá um pouco mais ruim de diferenciar, mas pelo gráfico até que você consegue entender mais ou menos a cor ali. Mas a questão é a seguinte: o que acontece se eu passar menos cores? Aí a classe não vai deixar você inicializar. Porque você vai trabalhar aqui, por exemplo, com... Cadê? Aqui. Então, lá eu tenho, por exemplo, 4, vou passar somente 3. Você esqueceu lá e passou uma menos. Quando você iniciar aqui, ó. Eu vi o que foi que aconteceu aqui. Ah, tá. Eu esqueci. Desabilitei aqui, mas deixa eu habilitar de novo. Ele vai informar você, ó, que a quantidade de cores foi insuficiente. Então, ó, cores insuficientes. Por que insuficiente? Porque só tenho 3 cores que eu forneci, mas lá o gráfico desenvolvido foram 4, então vão ficar sobrando. Por esse motivo, a classe não inicia. Então eu preciso passar realmente as cores correspondentes. Então, Ctrl V aqui para voltar, ó. E se você voltar aqui e colocar mais uma coluna, você nota que ele, automaticamente ele vai fazendo aqui o ajuste. F5 e criou mais uma barra. Então, você vai ter aí uma opção muito vasta de trabalhar com essa classe. Ficou para mim um negócio sensacional. Deu muito trabalho, mas ficou realmente algo muito bacana de você trabalhar. E você agora vai ter uma certa versatilidade nesse caso aqui. Ah, e se tiver valores negativos? Ele também consegue trabalhar, ó. Vou colocar o menos aqui. Fazer de novo aqui, ó. Com menos, aumenta. Bom, então aqui vai ter uma cor negativa. F5, então ele vai destacar aqui aquela cor. Aquela cor não, né? Seria aquele gráfico e ele é negativo. Então ele fica aqui para baixo e você vai ver o valor, que é menos 21 mil e alguns quebrados, tá? Então você consegue ter essa flexibilidade também. Vamos para o próximo gráfico aqui. Ponto de colunas agrupadas, ó. Colunas empilhadas, na verdade. Vou pegar até aqui, ó. Até aqui. Ok. Ah, pessoal, teve uma coisa que eu não falei aqui do gráfico de... O gráfico de barras aqui, ó. Mas ele também tem a classificação, tá? Ou de colunas. Ele também você consegue classificar. Então, você... Na hora que você estiver trabalhando aqui, ó, o gráfico de colunas, vai ter um argumento aqui que você vai poder classificá-lo aqui, ó. Sei lá. ASCII. Então vai ser do menor para o maior. Ele vai começar aqui do menor e vai subir na escadinha, tá? Tá, eu coloquei aqui no mesmo formulário, mas eu vou mudar aqui. Não é nesse formulário não, tá? Ou no mesmo frame. Um frame novo. Vou colocar aqui. Ele ficou um dentro do outro aqui, agora que deu ruim. Pra ver se ficou um dentro do outro mesmo, acho que ficou. Vou diminuir esses caras aqui um pouquinho. Ok. E é o 6. O frame 5 tá por aí perdido. Não vou me importar com isso agora não. Aqui vai ser o frame 6. E vai ser o gráfico de colunas empilhadas, ok. Sim. Pronto. Note que aqui eu preciso fazer o que, ó? Um ajuste melhor também das colunas, tá? Ficar mais visível. Por conta da largura aqui, ó. Vou colocar mais um pouquinho. Eu mesmo, então vai ter que se ajustar daqui, ó. Aqui ele me pega também a posição da legenda. Eu posso colocar superior ou inferior. E aqui a largura, vou colocar 40 também.
Agora ficou visível no mês de fevereiro aqui. Você nota que a mesma coisa que eu fiz aqui, eu faço também no gráfico de colunas empilhadas. A diferença, pessoal, é que cada barrinha dessa aqui, ó, ele vai ter o valor correspondente, ó, 13, 16, 27, 20, 26. E aqui eu tenho o total que esse gráfico aqui desse intervalo representa. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, cada um tem seu valor, mas o total deu isso aqui, ó. Então, eu também fiz essa questão de você ter pelo menos a visualização do total. O que tem mais aqui em relação a ele? Fechar. Aqui vai ter o eixo, aqui é a mesma coisa, a cor pega aquela mesma regra. Também, ó, consegui fazer o processo para você classificar esses caras. Vamos ver como é que fica classificado, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Classificação. Eu vou colocar do menor para o maior. F5. Então ele também vai respeitar, ó, pegando aqui o valor total. Então, de 75.000 até 131. Ele também vai ter esse processo de classificar em relação ao valor do maior. Eu não trabalho fazer isso aqui, pessoal, você não tem noção. Mas consegui chegar no resultado que eu queria. Vou ver se tem mais algum detalhe aqui em específico. Aqui vai ser a fonte, o espaço, se você quiser também diminuir, aumentar, fica à vontade. A sombra, e aqui se repete. Aqui a gente vai agora para o último gráfico, que é o gráfico de cascata, não é isso? Ponto, aqui, ó. Church Waterfall, significa cascata. De cascata eu vou pegar o exemplo da célula A1 mesmo, porque ele não tem múltiplas colunas, vai trabalhar apenas com uma mesmo. E aqui vai ser o frame 7. Criei, não criei. Já é o sétimo frame aqui. Vou pegar esse cara aqui, colo aqui. Esse gráfico aqui não tem muito segredo, tá? Porque basicamente ele já tinha no outro, eu só fiz mesmo. Deixa eu ver se eu fiz alguma melhoria nele. Não lembro. Mas trazer ele aqui, ó. Ah, é o 8, né? Fez 8. Ele pulou do 7 para 8. Então aqui está. Você nota que ele vai ter pela regrinha realmente do gráfico de cascata, ó. E quando for com negativo, ele vai pegar ali onde ele parou, vai cair, depois dali sobe, enfim. Você vai ter esse efeito de cascata. E se tu tiver aqui, ó, mais valores negativos, por exemplo, ele vai ter um efeito, né, ainda mais visualmente legal, né? Como normalmente é o gráfico de cascata mesmo, tá? Deixa eu ver se tem mais algum detalhe que preciso te informar em relação a esse gráfico. Deixa eu ver. O título normal, formato, a cor do gráfico, se você quiser, a cor negativa, você pode trabalhar também. A divisória, a cor da div. Aqui eu coloquei div, não coloquei eixo, mas é a mesma coisa. Não, essa div. Ah, tá. A div aqui seria a div. O que é essa div aqui? Pronto. A div, pessoal, vai ser, ó. Cadê? A div. F5 aqui, ó. A div, ela é isso aqui, ó. Esse tracinho aqui, ó, que tá ligando um gráfico ao outro, tá? Informando da onde começa o outro e onde termina. Enfim, aqui é a div. Você pode pegar aqui, ó, esse argumento da div. Cadê? Tá lá embaixo. Div. Então, se você quiser que ela não apareça, você coloca aqui, ó, false. Então você não vai ter mais aquela divisória. O que normalmente eu acho que não acontece, mas enfim, preferi deixar também customizável para você. Se eu apagar aqui, ó, e quiser manter, eu posso colocar uma cor que eu desejar. Vou colocar aqui, ó, RGB. Será que tem RGB Yellow? Deixa eu ver. Tem. Tá amarelo aqui, será que não dá para ver, né? Eu consigo enxergar bem pouquinho, talvez você não enxergue. Vou colocar outra cor aqui, ó. Vou botar isso aqui, não sei que nem que cor é essa aqui. É um outro tom de amarelo também, mas enfim. Você entendeu que eu consigo também estar mudando a cor. Vou colocar logo aqui uma cor que a gente enxergue logo. RGB Red. Aí, ficou vermelho.
Então, pessoal, basicamente, esse aqui foi o gráfico que eu desenvolvi, essa classe, na verdade, que eu desenvolvi, e você pode estar utilizando aí ela para trazer aí mais visuais, essa interatividade melhor com os teus formulários. Aí você não fica preso àquela questão de pegar um gráfico do Excel, exporta como imagem, depois traz de volta para dentro do formulário. Em relação às minorias que você desejar, tudo vai depender de como, novamente repetindo, né, batendo na mesma tecla, de como o público, como vocês, inscritos e quem está assistindo, vai reagir a esse tipo de conteúdo, tá? E para você ver ele atualizando, o que eu vou fazer aqui, ó, só para a gente finalizar aqui a brincadeira, tá? O que é que eu vou fazer aqui? Vou pegar aqui o evento clique do meu formulário, clique, e vou fazer o seguinte, dar um calculate. Por que vou dar esse calculate? O calculate é como se deve estar apertando aqui F9, ó, e vai dar esse F9 aqui, tá? E depois ele vai chamar essa macro que é para criar os gráficos novamente ali. Então ele atualiza os dados e depois chama de novo a macro, ela vai recriar todos os gráficos, tá? Então, vou clicar aqui, ó. Beleza? Então os valores serão recriados conforme ele está lá lançado dentro da planilha. E com isso, você tem esses gráficos dinâmicos para poder trabalhar aí e utilizá-los dentro do teu formulário. Então, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, compartilha. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa as notificações e não esquece de pegar esse vídeo e disparar ele para o máximo de pessoas que você puder, para que a gente continue crescendo. Hoje ficamos por aqui, mas eu aguardo você em nosso próximo vídeo.